E aí a gente vê que quando ele tem um encontro com Cristo, a gente vê a mudança não só na vida dele, mas também a mudança no cristianismo, quanto ele contribuiu para o crescimento do cristianismo. O apóstolo Paulo, ele provavelmente, ele planejou todo o seu futuro, ele traçou tudo aquilo que ele queria para a sua vida, talvez com influência dos seus pais que eram judeus, e ele já sabia que ele ia estudar na escola de Jerusalém, que era a escola dos fariseus. E como ele era um rapaz muito acima da média, ele provavelmente seria um grande rabino. Só que ele poderia até estar se preparando para ser um grande homem. Porém, os planos dele não eram o plano de Deus. O plano de Deus para a vida dele era outro. E aí, o que eu queria falar para vocês é muitas vezes acontece com a gente. Às vezes a gente planeja o nosso futuro, a gente traça as nossas metas e a gente acaba esquecendo de perguntar para Deus o que Ele quer na nossa vida. Então, a gente tem que pedir ao Senhor orientação. Senhor, qual o teu propósito para a minha vida? E a gente tem que sempre pedir, porque o Senhor vai nos responder. Se a gente não faz isso, a gente traça as nossas metas, muito possivelmente nós seremos frustrados no futuro. Agora, a gente pedindo a orientação do Senhor, muito dificilmente isso vai acontecer. Aí a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso. A cidade de Tarso era uma cidade muito próspera, era uma cidade muito importante, né? Principalmente porque lá havia muitas escolas de filosofia. Então a cidade de Tarso era praticamente uma cidade universitária. E sendo uma cidade universitária, ela recebia vários povos, várias tribos. Então Paulo, ele começa a conviver com essas pessoas, com essa diversidade, né, de cultura, de língua. É aí que ele começa a aprender as línguas, a aprender as culturas, e é aí que Paulo começa a sobressair, porque ele começa a adquirir conhecimento, guardar para ele conhecimento. E a Bíblia fala que, né, como todo bom filho de judeu, ele nasce, os seus pais são judeus, ele nasce na diáspora, fora, então a diáspora é fora de Jerusalém, então ele está ali na diáspora. Só que os filhos dos judeus, quando eles são pequenininhos, os pais já começam a ensinar eles em casa. E é muito importante para os pais passar para eles todo o legado daquele antepassado. Então, desde pequenininho, eles já começam a entender o significado, a história do povo de Israel. E aí, quando Paulo ele chega a uma certa idade, ele já vai para a sinagoga. A sinagoga era um local onde os judeus se encontravam para reunião, para lerem, né, as escrituras, para discutirem sobre, né, as escrituras, e também servia de escola para as crianças, para os filhos dos judeus. Então, as crianças começam ali estudando, e Paulo, não diferente, também começa estudando em casa e depois vai para a sinagoga. E aí, quando ele cresce um pouquinho, Paulo, ele é direcionado para Jerusalém. Ele vai estudar na escola de fariseu. E essa escola onde ele vai estudar é escola muito procurada, muito concorrida, e não era um lugar tão fácil de se entrar. Só que Paulo, pela capacidade dele, ele entra nessa escola de fariseu. E quem que vai ser o grande mentor da vida dele, o grande professor? Ninguém mais, ninguém menos que Gamaliel. Então, Gamaliel passa a ser o orientador da vida de Paulo. E Paulo está ali estudando. E Paulo, ele tem muitas habilidades, né? E a gente vê, né, que ele fala várias línguas, ele conhece várias culturas. E ali naquela escola, ele praticamente começa a fazer o seu estágio. Então, Paulo, ele é direcionado, ele é enviado, ele vai participar do apedrejamento de Estevão. E depois disso, ele consegue uma autorização para perseguir os
cristãos. Aí ele se vira, ele vai para a cidade de Damasco. E a Bíblia fala que ele respirava ameaça, ele queria pegar os cristãos, ele queria eliminar os cristãos. Então ele vai em direção a Damasco. Só que algo extraordinário vai acontecer, tanto na vida dele, como na história do cristianismo. Então Paulo, quando ele está caminhando para Damasco, a palavra do Senhor diz que quando ele está chegando em Damasco, um grande clarão ofusca a sua visão. E Paulo, ele imediatamente ele cai ao chão. E ali ele já cai totalmente rendido. E ele ouve a voz do Senhor. E o Senhor diz a ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Aí Paulo, naquele momento já rendido, ele sabia quem estava falando com ele. Aí Paulo, ele pergunta para o Senhor: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus a quem você persegue. Aí Paulo faz outra pergunta para ele: o que queres que eu faça? Aí o Senhor novamente: entra na cidade de Damasco, e ali eu direi o que você irá fazer. Então a palavra fala que Paulo ele vai para Damasco, e que lá ele fica 3 dias cego, sem comer e sem beber. Aí o Senhor fala com um homem chamado Ananias: Ananias, vai até Saulo, né? Você vai impor-lhe as mãos e ele vai ser, a sua visão será restituída. Ananias não entende, porque como que Deus pede para ele lá colocar suas mãos na vida de um homem que perseguia a igreja? Era muito melhor que aquele homem continuasse cego, né? Não ia matar mais ninguém. Só que aí em Atos 9:15, o Senhor diz assim para Ananias: vai, porque ele é um vaso escolhido meu. Ele vai levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. Só que o Senhor não para por aí. O Senhor continua dizendo: eu lhe mostrarei o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Ou seja, Paulo sabia que ele ia sofrer nas mãos de todos aqueles que eram contra o Senhor. E a gente vê, né, quando Paulo ele está preso, sendo levado para Roma, né? Então, ele fala, né, eu estava preso, sendo levado para Roma, sofri um naufrágio e quase morri. Eu fui apedrejado e eu tive que fingir de morto, porque se eu assim não fizesse, eu certamente morreria. Mas no final, Paulo é decapitado por Nero em Roma. Então, quando Paulo ele tem esse encontro com Cristo, eu acredito que os irmãos já tenham passado por isso, né? Aquele primeiro amor, quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente quer sair falando de Jesus para todo mundo. A gente quer que todo mundo conheça esse Cristo que a gente conhece. Esse Cristo que salva, que cura, que liberta, que restitui. Então, Paulo, ele até tenta fazer isso. Ele vai para as sinagogas e começa a sua pregação. Porém, o Senhor diz: não é o momento ainda. Então, Paulo, ele vai aprender, né? É assim, o Senhor é como se o Senhor falasse para ele: primeiro você vai aprender de mim e depois você vai falar de mim, né? Vai trabalhar para mim. Então, nesse tempo, os judeus eles tentam matar Paulo. Aí Paulo ele é levado para o deserto da Arábia. E a gente sabe que é no deserto que o Senhor trabalha em nossas vidas, né? Às vezes naquele momento que a gente se sente tão impotente, é naquele momento que o Senhor está ali trabalhando, está ali curando as nossas vidas, né? Então ele vai para o deserto e certamente ele vai aprender com as comunidades que ali existem e principalmente com o próprio Cristo. A Bíblia fala que Paulo, ele fica no deserto num período de 3 anos. Depois desses 3 anos, ele volta para Jerusalém. E aí é o ponto onde eu queria chegar com vocês. Paulo, ele vai para Jerusalém, porém, ele não vai trabalhar e nem vai levar a palavra do Senhor. Ele vai aprender.
Ele vai aprender com os apóstolos, os discípulos, com as autoridades, ali já havia uma escola cristã, ali tinha Pedro que ensinava, tinha Judas, irmão de Jesus, que ensinava, tinha Tiago, irmão de Jesus, que ensinava. Então a gente vê que entre a conversão de Paulo e o seu primeiro ministério, em Gálatas 2:1, diz assim, que se passaram 14 anos, ou seja, 14 anos de um processo de aprendizagem, 14 anos de estudo. E é isso que eu queria falar com vocês, é isso que acontece na nossa vida hoje dos estudantes. A gente está aqui nesse seminário porque a gente está aprendendo, a gente está buscando através dos professores, através do Senhor, que Ele venha, né, nos ensinar. E eu sou grato a Deus porque daqui eu sei que muitos homens e muitas mulheres saíram daqui para ser pastores, missionários, evangelistas, professores. E aí eles saíram daqui da mesma forma como nós vamos sair. A gente vai sair daqui preparado, porque é isso que o Senhor precisa, de pessoas preparadas para a sua obra. Quando Paulo conheceu a Cristo, que ele se converteu, naquela época já existia muita necessidade de pessoas trabalhando na obra. Porém o Senhor disse, não, primeiro você vai preparar. E é o que nós estamos fazendo, preparando as nossas vidas para que nós possamos levar a Cristo as outras pessoas com sabedoria. E a Bíblia diz assim, que em tudo, que para Deus tudo há seu tempo, né? E que o nosso tempo de estudante é hoje. Por exemplo, quando eu tinha 17 anos, eu tive o desejo de fazer seminário, mas eu não pude fazer. Minha mãe não deixou, vários problemas, eu não consegui fazer. E eu vim fazer seminário e estudar agora, né, com essa idade. E aí eu fico pensando, por que depois de tanto tempo? Porque o tempo nosso é hoje, o tempo nosso não é amanhã, né? Se fosse naquele tempo, eu certamente teria feito, mas não. O tempo nosso é hoje. E aí, mais uma vez, eu falo para vocês. Aí, mais uma vez, eu falo. Quem tem o desejo de estudar, quem tem o desejo de fazer teologia, vem, porque é muito bom, tanto os estudos, como os professores, que a gente tem que só agradecer a Deus. E também é muito bom a convivência com os irmãos. E aí, só para encerrar a palavra, eu queria falar para vocês, quando Paulo, ele escreve sua última carta, a sua carta a Timóteo, no capítulo 4:16, né? E ele escreve assim para Timóteo: o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Venha ter comigo depressa, Timóteo. Venha antes do inverno, e quando vieres, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, lá em Troade. Traz também os livros e principalmente os pergaminhos. Quando o pastor Fábio estava dando uma aula para a gente, e ele falou desse versículo, principalmente os pergaminhos, eu não entendia por que principalmente os pergaminhos. Paulo, ele estava no corredor da morte, só estava esperando chegar o momento de ser executado. Que diferença ia fazer na vida dele aqueles pergaminhos? No meu ver, não ia fazer diferença nenhuma. Aí o pastor Fábio pegou e falou pra gente, sabe o que é isso? O tamanho do amor que Paulo tinha pelas Escrituras. Deus abençoe vocês. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.